Irmã Nete Dumoulin tem 85 anos de vida, é belga e já tem uma primeira relação dela com o Padre Cícero. Ela nasceu exatamente um ano depois da morte do Padre Cícero. No mesmo mês, o Padre Cícero morreu no dia 20 de julho de 1934, Irmã Nete nasceu no dia 14 de julho de 1935. Ela é da congregação de Nossa Senhora, cônega de Santo Agostinho, completou este ano 60 anos de vida religiosa. Tem uma trajetória de vida intelectual bastante brilhante. É graduada em Ciência da Religião, Psicologia da Religião e doutora em Ciência da Religião pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, né? Os destinos de Deus o trouxeram e o chamado do Padre Cícero trouxeram ela a vir para Juazeiro. E faz exatamente 49 anos que ela reside aqui na cidade. Abandonou a brilhante carreira na Universidade de Louvain e veio se embrenhar, assim a gente diz no Nordeste, com os pobres do sertão nordestino. Chegou em Recife para estudar as comunidades eclesiais de base e ela vai contar essa história. Na casa vizinha, viu um quadro de um padre de batina preta e perguntou a pergunta que muitos de nós fazemos: e quem é ele? E aí, depois de uma experiência em Juazeiro, da vizinha que apresentou o Juazeiro para ela, ela encontrou o tesouro místico que ela talvez procurasse para suas pesquisas. Fez suas pesquisas e, na companhia de uma grande companheira, a irmã Ana Teresa Guimarães, que em 2013 foi morar, já está na eternidade olhando por nós. Irmã Nete e irmã Ana Teresa fizeram um casamento em Juazeiro. Construíram um centro de pesquisa e estudo em religiosidade popular e, ao mesmo tempo, um centro de apoio e acolhida aos romeiros. Foi este casamento que fez com que nós tenhamos, há mais de 40 anos, a presença delas aqui em Juazeiro. Tem 2 livros muito importantes, as duas, Padre Cícero por ele mesmo e Padre Cícero, Santo dos Pobres, Santo da Igreja. Irmã Nete ainda participou. Tudo que nós temos de estudo, pesquisa, ela participou como aquela que fez um garimpo, vamos dizer assim, de toda a documentação sobre a reabilitação histórica eclesial do Padre Cícero. Quem quiser estudar, pesquisar Padre Cícero, tem que ouvir e escutar essa extraordinária mulher. E mais ainda, de tudo que ela tem uma consagração, que ela é reconhecida pelo seu amor, carinho e doação, ela é consagrada como a mãe dos romeiros. E é exatamente sobre Irmã Nete Dumoulin que vai nos presentear na manhã de hoje com esse tema. A partir da carta do cardeal Parolin, é inegável que o Padre Cícero viveu uma fé simples em sintonia com o seu povo. Ela vai nos ajudar exatamente a um olhar abrangente sobre a vida e a missão do Padre Cícero. Eu, com muita alegria, que tenho desfrutado da amizade e do carinho dela, tenho a alegria de apresentar para vocês todos, da PUC do Rio, todos os pesquisadores, a nossa querida Irmã Nete Dumoulin. Irmã Nete, bom dia, que alegria a senhora está conosco. Bom dia, José Carlos, bom dia, meus amigos, viva meu padrinho Cícero, porque realmente eu me sinto em família com vocês. Nós descobrimos realmente quem é ele, o padrinho dos pobres, quem é ele, o santo do Nordeste. Para mim, é uma alegria imensa de poder falar um pouco da minha experiência e de quanto eu recebi dos romeiros. Meus amigos, vocês sabem que como é que uma estrangeira se mete numa questão dessa, quando os estrangeiros invadiram o Brasil, obrigaram os brasileiros a se tornar romanizados, a se tornar
a pegar os valores europeus e eu, Anete, vir aqui falando do meu padrinho Cícero, não vou falar do padre Cícero, meu padrinho Cícero, porque ele é meu. Vocês imaginam o quanto foi de uma riqueza imensa de poder me converter, de poder viver e compreender uma cultura tão diferente da minha, sem perder minha identidade, mas passando a maior parte do meu tempo a escutar, a ouvir, a tentar compreender. E eu digo para vocês que muitas vezes, quando eu não entendia uma reflexão de um Romero, quando eu não entendia o que eu tenho que fazer. Tudo bem? Tá tudo bem, pode ir, tá bem. Quando eu não entendia uma reação de um Romero, eu sempre estava decidida a dizer, Anete, não são eles que são ignorantes, é você que ainda não entendeu. Então, todo esse trabalho de me converter a entender uma cultura diferente da minha é uma riqueza imensa. E eu agradeço aos romeiros, porque eles me ajudaram muito, me evangelizaram. E não é pura verdade de dizer que realmente eu devo a eles toda a minha conversão. Eu sou europeia, belga, mas eu sou mais nordestina do que europeia agora. Quando eu volto para a Europa, eu me sinto mal. Eu não me sinto na minha casa. Mas quando eu estou aqui, eu respiro mesmo a minha identidade nova por amor. Desse amor que eu sinto para com os romeiros. Eu fui muito marcado na Universidade de Louvain pelos livros de Paulo Freire, o grande pedagogo brasileiro, conhecido e valorizado no mundo inteiro. E, sobretudo, o livro A Pedagogia do Oprimido. Percebi, quando ouvindo o Juazeiro, o quando o padre Cícero foi oprimido, mas também o Romero. Quando eu cheguei, muitos vigários, párocos, que tomavam conta dos romeiros, criticavam os romeiros, dizendo: o Deus é o mesmo, por que você vai para o Juazeiro? E não aceitavam. E eu me lembro de um romeiro muito ligado na sua paróquia, dizendo: padre, durante o ano todo, eu estou trabalhando e servindo na nossa paróquia. Me deixa pelo menos 3 dias para fazer o que me sinto o prazer de fazer, ir para Juazeiro. Eu trabalho na matriz, na minha igreja, mas me deixa em paz para viver a Romaria. É uma coisa linda, é muito bonito. E esse pensamento de Paulo Freire sempre me marcou. Anete, nunca, pelo amor de Deus, não vai oprimir o povo, não vai apresentar sua leitura, sua cultura como ideal. Escuta, se faz aluna pequena, apesar dos meus 1,80 m, mas se faz pequena para ouvir, aprender dos romeiros. O tema
É inegável que o Padre Cis viveu uma fé simples, em sintonia com o povo. Continua com a frase seguinte: por isso mesmo, desde o início, foi compreendido e amado por este mesmo povo. Então, é porque Padre Cis viveu uma fé simples, em sintonia com o povo, que ele foi compreendido, amado por este mesmo povo. Eu tinha que seguir esse caminho. Como estrangeiro, era uma obrigação minha. Não tinha nem condições de vir aqui para fazer um trabalho de evangelização europeia. Mas, pelo contrário, que meus irmãos nordestinos me ajudam a me transformar, a entrar em empatia com eles, a saber da inteligência teológica dos romeiros, porque a gente deveria estudar muito a teologia popular nos seminários. A teologia popular é uma sabedoria que vem de Deus. Eu te agradeço, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequenos. Isso é fundamental. Escutar o pobre, escutar o pequeno e escutar aquele que Deus privilegiou para falar. Então, meus amigos, o título da minha conversa me convida, me obriga a utilizar também uma linguagem simples e não acadêmica, em sintonia com o jeito do Padre Cis, do meu padrinho, se comunicar. Aliás, é esse gesto que o Romeiro, esse jeito que o Romeiro me ensinaram a ter português, porque cheguei sem falar português. Me ensinaram durante mais de 45 anos a conviver e dialogar com eles. Quando nós chegamos, a irmã Ana Teresa e eu, em 1974, para colocarmos a serviço da acolhida dos romeiros, continuando nossas pesquisas sobre a pessoa do Padre Cícero, fizemos centenas de entrevistas, especialmente com pessoas que tinham conhecido o Padre Cícero, porque em 1974 ainda tinha gente que conheceu o Padre Cícero. Então, eu queria mostrar para vocês, apresentar o delício de pérolas que o Romeiro me deu, me ofereceu na sua teologia popular, e que mostra o quanto o Padre Cícero sabia falar ao povo do jeito que o povo podia entender e do jeito que Padre Cícero entendia o povo. A primeira pérola é de Mestre Nosa, um dos artistas, escultor da madeira e escultor da estátua do Padre Cícero. Mestre Nosa, tivemos muita conversa com ele. E escutem bem a sabedoria desse homem. Ele já tinha ido na França para apresentar a exposição dos seus trabalhos, convidado em Paris para fazer essa exposição. Então, ele sabia que o mundo é redondo, ele sabia, tem gente que não sabe, mas ele sabia que o mundo, e que se falava línguas diferentes do que o português. Então, quando eu perguntei para ele, Mestre Nosa, para o senhor, quem é meu padrinho Cícero? Após um momento de silêncio, ele respondeu:
Irmã, quando Jesus nasceu, o Brasil ainda não tinha sido descoberto. E Jesus não falava nossa língua, o português, nossa língua. Então, ele pediu a Padre Cícero para falar em nome dele, para a gente entender. Olha, essa resposta foi muito reveladora para mim. E atinge o centro do tema que estamos abordando. Padre Cícero falava não somente em português, mas usava nossa língua, afirma o mestre Noza. A língua do povo, o que muitos padres brasileiros, missionários europeus, não sabiam, ainda às vezes não sabem falar. Porque eu pensei, meu Deus, tem tantos padres ensinando, ele vem me dizer, mestre Noza, que, enfim, com as palavras do Padre Cícero, ele entendeu a língua do Evangelho. Eu achei isso extraordinário. Essa definição do mestre Noza me encantou, me encantou. Padre Cícero falou nossa língua e Jesus, coitado, não sabia todas as línguas, não sabia o português. Então pediu ajuda do padrinho. É lindo. Oh, que teologia popular rica. Gente, porque na realidade, quem somos nós, católicos, cristãos, se não é traduzir na língua do povo, do mundo inteiro, que seja na China, no Japão, na Europa, no Brasil, de traduzir a mensagem de Cristo. É nossa missão. E o cardeal Parolin, escrevendo a carta de reconciliação, em nome do Papa Francisco, porque o Papa Francisco leu a carta e aceitou, ele deu essa afirmação que eu dei no começo. Por isso mesmo, desde o início, Padre Cícero, meu padrinho, foi compreendido e amado por este mesmo povo. O que temos que aprender, nós, teólogas, teólogos, filósofos, quando falamos com o povo? Aprender a língua popular. Olha, eu fui professora no seminário São José. E a primeira aula, eu perguntava sobre a religião popular. E eu perguntava a cada aluno o que ele pensava da religião popular, da devoção popular. E nessa primeira aula, a reação era muito negativa. É inocente, são crenças, não tem nada a ver com a fé, etc. Deixava anotado tudo isso e na aula seguinte a pergunta era: como é que nasceu a sua vocação? E cada um, esquecendo o que tinha falado da devoção popular, dizia: é quando eu fui com minha mãe para a Romaria, em Canindé. Foi quando a gente fez uma procissão e começaram a explicar, mas cada um que nasceu a vocação sacerdotal dentro de um clima de religiosidade popular. Então, deixava falar cada um. Eu dizia, é engraçado, é? É engraçado vocês receberam esse dom, esse chamado de Deus para ser padre, dentro de um clima de devoção popular.
Vocês se lembram do que vocês falaram a semana passada? É engraçado que Deus escolheu esse momento da sua vida popular com papai e mamãe para chamar você. Então, era sempre um momento extremamente rico de tomada de consciência dos nossos jovens seminaristas. Infelizmente, o seminário distancia o jovem da realidade popular. Se ele não se converte a voltar no meio do povo, ele se acha um tal. Ele tem que falar uma linguagem intelectual, universitária. Ele esquece de onde ele nasceu. Minha gente, não é bonito? Eu acho. A segunda pérola que eu queria apresentar a vocês, também nesse primeiro ano que eu fui falar com pessoas que conheceram o Padre Cícero e que foi extremamente esclarecedora para mim, foi que eu acho que minha querida amiga já falou do Santo do Sol, me roubou essa pérola. Eu vou passar, então, na terceira. Eu conheci uma senhora, Dona Zefia André, e muito interessante, ela conheceu o Padre Cícero e o pai dela ficou viúvo e ele tinha 2 filhas. E, como sempre, o Padre Cícero era a referência do povo para pedir licença, ou para viajar, ou para casar. E foi o caso do pai de Zefia André, que morava no horto, no caminho do horto. E ela nos contou o seguinte: meu pai foi pedir a meu padrinho Cícero com a minha madrasta, a minha futura madrasta, se ele podia casar com ela. Padre Cícero ficou em silêncio e respondeu o seguinte: pode, há uma condição, é que a senhora coloca essas 2 filhas na escola. Olha que inteligência, olha que sabedoria. Ele não fez um sermão, a senhora não faz dessas 2 meninas suas empregadas. Não, não. Para ter certeza que elas não iam ser empregadas somente da madrasta, exigiu que Zefia André e a irmã fossem para a escola. Eu acho extraordinária. E Zefia, então, diz: é por isso, irmã, que eu sei ler, que eu sei escrever, porque minha madrasta obedeceu ao Padre Cícero. Eu achei também um exemplo de sabedoria do Padre Cícero. Não fez uma grande homilia, não. Concretamente, coloca as crianças na escola. Pronto. Obedeceram e assim ajudou essas 2 meninas a trabalhar, a estudar. É bonito também, não é? Essa metodologia do Padre Cícero, e especialmente eu queria insistir sobre o respeito e a preocupação que ele tinha com as mulheres. É impressionante. Vou rapidamente dizer a vocês o conteúdo de uma carta que ele mandou para um padre de Natal, se não me engano, que era emancebado, que queria sair, voltar a celebrar a missa, etc. E
a mulher que morava com ele estava de acordo. Então o padre foi falar com o padre, mandou uma carta para Cícero pedindo orientação, como é que eu tenho que fazer? E padre Cícero diz a esse padre, vai para o Rio de Janeiro, vai para a faculdade, estuda, porque padre Cícero percebeu que se o padre colocava a cabeça no lugar e estudava, pode ser que ele não ia procurar outras mulheres, que ele devia tomar conta mais da sua formação. Vai lá no Rio de Janeiro, que o bispo de lá já mandou um padre que estudou e que realmente voltou a viver sua vida sacerdotal. Agora, uma coisa linda que eu achei. A sua companheira, que tem uma filha com o Senhor, convida ela, eu convido ela a vir morar no Juazeiro. Porque eu sei que ela é professora, o salário dela vai ser suficiente. Eu acho que ela vai poder prestar serviço aqui no Juazeiro e eu vou ajudá-la para viver essa nova situação. Gente, que coisa linda dessa preocupação do padre Cícero, do meu padrinho, de tomar conta da mulher, que geralmente é considerada como uma grande pecadora, como aquela que é a responsável da fraqueza do homem. Padre Cícero se preocupou com ela, tanto como do padre. Eu acho atitudes de uma humanidade, de uma maneira tão bonita. Aliás, Padre Cícero era muito preocupado com as meninas órfãs, por isso que ele abriu o orfanato Jesus Maria José, para acolher as meninas, para elas não se tornar prostitutas. É lindo essa atitude do Padre Cícero em relação às mulheres. Eu vou contar uma história para vocês que Dom Helder Câmara, Zé Carlos, ele era seminarista, conheceu o Padre Cícero. E Dom Helder Câmara, seminarista, chegou a ver como o Padre Cícero acolhia os romeiros. Porque, como seminarista, ele tinha que tentar vender o jornal católico de Fortaleza para o povo de Juazeiro. E ninguém queria ouvir falar desse livro, desse jornal, porque só falava mal do Padre Cícero. Então, acabou tomando a decisão, o seminarista, eu vou falar com o Padre Cícero para ver se ele pode me ajudar. E contou a história a Padre Cícero. E Padre Cícero diz, seminarista, Helder Câmara, esse jornal eu não queria nem ouvir falar, porque fala, escreve sobre mim, contra mim, e nunca me deixou o direito de defesa. Mas como eu sou padre, que você vai ser padre, eu vou ser o primeiro a assinar esse jornal. E, além disso, escreveu uma cartinha para o povo e que agora vai nas casas de Juazeiro e as portas vão se abrir. E assim foi o jovem Helder Câmara, com a primeira assinatura do Padre Cícero, do padrinho, e depois
recebeu muita assinatura do povo de Juazeiro, a pedido do Padre Cícero. Mas Padre Cícero diz: você ainda tem um tempinho para ficar aqui e ver como eu recebo os romeiros? E o seminarista disse que sim. Isso me foi contado pelo próprio Dom Helder Câmara. Ele também contou isso para outras pessoas, mas eu ouvi dele. Chegou um homem com faca na mão. Meu padrinho, eu venho pedir ao senhor licença para matar a Rosa. O quê? Pergunta Padre Cícero. Que história é essa? Meu padrinho, eu estava lá no Maranhão e durante a minha ausência, quando eu voltei, minha Rosa estava com o bebê nos braços e esse bebê não é meu. Ela foi infiel. Eu tenho que matar a Rosa. Então, Padre Cícero diz: e quanto tempo eu tinha dito a você de ficar fora de Juazeiro? Oh, meu padrinho, era 3 meses. Ah, é? E quanto tempo você ficou? Meu padrinho foi 3 anos. E quanto dinheiro você mandou para sua mulher? Nada, meu padrinho. Oh, meu filho, se não fosse eu que ajudei a tua mulher a cuidar dos seus filhos, ela tinha morrido de fome. Me deu a sua faca. E o homem diz: não, meu padrinho, um homem sem faca é um homem nu. De jeito nenhum, diz Padre Cícero. Não é nu de jeito nenhum. Me dê tua faca, senão tua mão vai ficar morta. E o homem, trêmulo, deu a faca para Padre Cícero. Então, Padre Cícero se aproximou do homem, abraçou o homem e diz: eu sabia que você era um homem bom. Volta para sua Rosa e daqui 1 ano vem de novo e eu vou batizar o seu bebê. É uma história que Dom Helder ficou emocionado de ver a defesa que Padre Cícero fez daquela mulher que ficou abandonada. Ele não jogou a pedra na mulher. Quem apanhou foi o homem que não tinha sido fiel. E depois da atitude desse homem de devolver a faca, ele abraçou, dizendo: eu sabia que você é bom. Isso é Padre Cícero. Isso é a humanidade do Padre Cícero. Isso é o jeito simples dele falar com o povo. A irmã Ana Teresa fez um doutorado sobre Padre Cícero na Bélgica. E ela utilizou um método muito interessante, semiprojetivo. Ela escolheu 12 fotografias do Padre Cícero, mostrava ao Romeiro uma foto, deixava o Romeiro expressar o que ele via no Padre Cícero nessa foto, porque é muito importante que o Romeiro tivesse imagens. O Romeiro não intelectualiza. Então, esse método semiprojetivo foi excelente.
e mostrava cada foto, uma depois da outra, gravando o que o Romero dizia. E depois mostrava todas as fotografias juntas e perguntava: quais são as 3 que você gosta mais? Por quê? E quais são as 3 que você não gostou? Por quê? E uma das descobertas que nós fizemos com esse método é que os idosos rejeitavam sistematicamente a estátua do horto, enquanto os jovens que não conheceram o Padre Cícero escolhiam essa foto como a foto mais bonita, porque Juazeiro era conhecido no Brasil inteiro. E aqui, por exemplo, uma resposta de uma romeira. Aqui é uma estátua. Não dou fé à estátua, porque ela não é Padre Cícero. Quem fez a estátua? É um homem. Ele mesmo, meu padrinho dizia, não sou estátua, mas os homens fizeram assim, é um trabalho de homem. E um senhor explicou por que não gostava do monumento. Padre Cícero é diferente. Em 1932, ele já falava dessa estátua, porque dizia que ia chegar um tempo em que os homens iam destruir a natureza que Deus havia feito. Deus queria o natural. E lá, de fato, tinha uma árvore super importante, onde os romeiros se reuniam embaixo dessa árvore imensa. Ele falou dessa história, dessa estátua. Ia fazer o que Deus não queria. Deus queria o natural, como ele era. As árvores, as plantas medicinais, tudo perfeito. Era um remédio para todos nós, para nossas doenças. E a pessoa sentia. E o Padre Cícero já dizia que os homens iam destruir o que Deus havia feito. Eu achei interessante como os idosos que conheceram o Padre Cícero rejeitavam a estátua. O Padre Cícero não gostava disso, não. Ele queria a natureza, a preservação da natureza. Essas justificativas são muito reveladoras, gente, porque elas apresentam o Padre Cícero ainda vivo, preocupado, antes de tudo, com a saúde do povo, a preservação da natureza, considerada perfeito, um presente perfeito de Deus. De outro lado, um padrinho até decepcionado pela construção de um monumento que destruiu algo importante do horto e que Deus havia feito para o bem e a saúde de todos. Tais respostas revelam o quanto o Padre Cícero ensinava e vivia sua fé com caridade encarnada, em sintonia com seu povo, que precisava de saúde, de remédio, da comida encontrada na natureza. Padre Cícero não era um pastor que procurava seu prestígio, sua promoção, nem a sua própria glória. Eu penso que o Papa Francisco acrescentaria: o Padre Cícero não tinha essa doença, essa peste, como ele mesmo chama o clericalismo. Vou dizer de novo, acho que Papa Francisco diria: o Padre Cícero não tinha essa doença. Essa peste é palavra do Papa.
como ele mesmo chamava o clericalismo. Também minha colega, que falou antes de mim, roubou de mim essa reflexão de um Romero dizendo que Padre Cícero era como uma lâmpada e Deus a energia. Quando não tem energia, a gente só vê a lâmpada. Quando a gente bota a energia para funcionar, a gente só vê a luz. Assim, meu Padre Cícero, quando ele falava, aconselhava, recebia os romeiros, quando ele fazia qualquer coisa para ajudar o pobre, era como se fosse Deus que agia. A união do Padre Cícero com Deus era tão forte, mas tão forte, ele era como uma roupa do corpo, a roupa de Deus. É bonito demais essa teologia. Lembro São Paulo dizer, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Não é uma teologia profunda? Do jeito popular do povo falar. Assim, observando o Padre Cícero, o Romero descobre o rosto amoroso de Deus, revelado pelo próprio Cristo, acolhedor, misericordioso, bondoso, pobre, ao ponto que tudo que recebia de uma mão, ele dava a quem precisava com a outra, sem nem olhar o que tinha acabado de receber. Não fazia distinção de pessoas. Acolhia o pecador arrependido. Olha o conselho do meu padrinho. Quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Eu vou dizer para você, coisa também que são muito bonitas. Eu faço reunião com romeiros, onde ele recebe o microfone, porque o microfone é uma arma extraordinária. Cala a boca de todo mundo e a pessoa fala e é ouvida por milhões, centenas, milhares de gente. Então, nessa reunião, eu tinha feito, nesse bendito, uma estrofe que dizia: no exemplo de Maria, que a todos perdoou, da morte de seu filho, ela nunca se vingou. Tinha escrito isso porque eu estava percebendo que se vingar era como uma honra, uma obrigação do Nordeste, se vingar da morte de um irmão. Um Romero pediu a palavra. Eu dei o microfone para ele. Ele diz: esse bendito me salvou e salvou a vida de quem matou meu irmão. Meu irmão foi assassinado e eu sabia quem tinha matado meu irmão. E estava resoluto a me vingar, a vingar meu irmão. E um belo dia, no meio do mato, encontrei esse homem. E eu tinha a minha faca, pronto, nós duas no meio do sertão, ninguém ia me ver, e eu estava me preparando, e o homem chegando. E nessa hora eu ouvi, diz o Romero, eu ouvi essa palavra do bendito, no exemplo de Maria, que a todos perdoou, da morte de seu filho, ela nunca se vingou. Eu parei, eu fugi, eu prometi a Nossa Senhora e a Jesus de nunca me vingar da morte do meu irmão. É emocionante, gente, ouvir um Romero
fazendo uma homilia dessa a partir da vida dele. E eu estava pensando, meu Deus, quanta gente aqui, nordestinos, tem na sua família alguém que foi assassinado e que está ouvindo esse Romeiro falando do coração que não ia mais procurar matar o criminoso. É emocionante. Olha que teologia popular. Quando a gente consegue falar ao Romeiro a linguagem do povo, a linguagem, Nossa Senhora não se vingou. O filho dela foi assassinado. Então o Romeiro parou de querer matar aquele homem. Nessa mesma momento de reunião, um Romeiro pediu a palavra. Outro Romeiro, eu dei o microfone. Ele diz, minha gente, o ano passado eu entrei numa grande depressão. Estava deprimido, que eu queria só me matar. Eu procurava como é que eu ia me matar. Não tinha mais sentido a minha vida. Mas um amigo meu me pediu para ir para o Juazeiro. Vem comigo no Juazeiro. Eu não tinha vontade de ir, mas acabei indo. E eu estou aqui para dar meu testemunho. Quando estava na despedida do Romeiro, vendo os romeiros chorando de saudade, dizendo adeus, 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 Maria, e sentindo a alegria deles cantar, eu venho ao Juazeiro para viver, para descobrir o sentido da vida. Eu estava lá no meio de vocês e olhei para a nossa mãe das dores e disse, minha mãe, me liberta dessa vontade de me matar. E a partir desse momento, por causa de vocês, romeiros, eu não procurei mais. Eu me salvei da depressão. E hoje, um ano depois, eu venho aqui testemunhar a vocês que vocês me ajudaram a não me matar. Gente, conclusão, é importante, é fundamental que o romeiro seja o protagonista da sua romaria e, ao mesmo tempo, testemunhando, tendo a palavra para dar o seu testemunho de fé. A minha palavra de freira, eles gostam. Que eu canto, eles gostam. Eu ajudo, nós dialogamos. Mas quando um romeiro vem dar um testemunho desse, vale todas as homilias que podia um padre que fala até a linguagem popular, vale mais, porque é um romeiro que dá o seu testemunho. Ele é o protagonista, não só dos seus rituais, da sua liturgia popular, mas ele é o protagonista da sua partilha de experiência com os outros romeiros. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas é fundamental para mim dar o microfone ao romeiro. Claro que o romeiro gosta de ouvir o padre, a freira, é claro, mas não tem comparação com o testemunho de um romeiro. É tão verdadeiro, é tão fundamental. E eu vou dizer para vocês, eu acho que o Papa diria, parece que esse padre Cícero é um modelo de sacerdote.
Ele falava pela sua própria vida de modo simples, como falava e vivia Jesus, o que enriquecia o coração. O padre Cícero, padrinho, era a alegria e o sustento dos romeiros que descobriram nele a presença e a luz de Cristo. O arcebispo de Fortaleza, que escreveu o livro Padre Cícero, Mártir da Disciplina, escreve uma coisa que eu achei muito importante em relação às dificuldades que Padre Cícero, que o seminarista Cícero viveu no seminário São José, não, no seminário da Prainha. Ele escreve o seguinte: Padre Cícero, destinado por Deus para desempenhar um papel de evangelizador dos pobres sertanejos nordestinos, atravessou atordoantes reveses no seminário, sem perder a sua própria personalidade, sem se desajustar, sem quebrar a fibra do apóstolo sertanejo. E, nesse sentido, o que me impressiona na personalidade do Padre Cícero é a retidão de sua consciência. Eu queria dizer a vocês o seguinte: no caso da Beata Maria de Araújo, o bispo Dom Joaquim fez uma proposta para Padre Cícero, dizendo: basta o Senhor reconhecer oficialmente que foi enganado pela Beata Maria de Araújo, que o Senhor será perdoado pela Igreja e a culpa ficará na Beata. Quer dizer, assinando esse documento que o próprio bispo escreveu para o Padre Cícero publicar e dizer que a Beata tinha enganado o padrinho Cícero ia ser perdoado, a Beata condenada, Cicinho, o Padre Cícero, meu padrinho, ia poder voltar a celebrar a missa. A culpa era da mulher. Cícero escreve a um amigo, Constantino: eu não consigo entender como é que o bispo me pede de falar contra a minha consciência e condenar uma inocente para salvar minha vida. Gente, esse fato, essa recusa do Padre Cícero de colocar a culpa na Beata, na mulher, na Beata Maria de Araújo, foi a condenação do Padre Cícero até o fim da vida dele. Se tivesse assinado esse papel, ele estava salvo. A mulher era a culpada. A Beata era a culpada. E até o fim da vida dele, recusou de uma maneira clara, até o fim da vida, recusou de colocar a culpa na Beata.
porque em consciência sabia que ia condenar uma inocente. Quando a Beata Maria de Araújo, com quem ele era proibido falar, ele era proibir visitar, Padre Cícero não podia ajudar a Beata, era proibido pela igreja. E a Beata precisava de ser orientada, porque é uma mística. Eu acredito profundamente que era uma mística. Antes do milagre da hóstia, ela tinha, como São Francisco, como o Padre Pio, estigmas nas mãos, no rosto, quando ela meditava sobre a morte de Jesus. Era uma mística. Ela ficou calada, mas Padre Cícero reservou para ela, numa capelinha do Socorro, o lugar para ser enterrada. E numa noite, o bispo do Crato exigiu que ela fosse misteriosamente retirado seu corpo e colocando seus ossos, o que sobrava da Beata, num lugar desconhecido até hoje. É para mostrar a vocês o quanto o Padre Cícero, até ela faleceu em 1914, o quanto o Padre Cícero foi fiel à sua consciência. Mas para poder abençoar essa capela, onde agora Cícero Romão Batista está enterrado, o bispo exigiu de retirar a Beata Maria de Araújo. Que sofrimento, gente! Quando o Padre Cícero, quando o meu padrinho soube de uma violação dessa, ele escreveu oficialmente o seu repúdio. Como o Padre Cícero sofreu. Como a Beata tentaram por todos os meios eliminar da história de Juazeiro a Beata. Agora ela está ressuscitando, graças a Deus. Agora estão descobrindo que é possível que Deus deixe a França para fazer um milagre na boca de uma mulher nordestina, negra, analfabeta. Eu vou terminar agora. Eu acho que eu já falei demais. Pelas próprias palavras do Papa Francisco, numa homilia sobre o bom pastor. É uma sobremesa que eu estou oferecendo a vocês. Ser um pastor pela metade do caminho, é uma derrota. Um pastor deve ter o coração de Deus. Aliás, tem um romeiro que diz a Dom Fernando, Padre Cícero é o coração de Jesus. Até o final, porque não quer que ninguém se perca. O verdadeiro pastor tem esse zelo dentro de si, que ninguém se perca. Por isso, não teme sujar as mãos. Não tem medo. Um verdadeiro pastor, diz o Papa Francisco, onde deve ir. Arrisca sua vida. Arrisca sua fama, arrisca perder sua comodidade, seu status, inclusive perder sua carreira eclesiástica,
mas é um bom pastor. Palavra do Papa Francisco. Obrigado, minha gente, para ouvir essa velha de 85 anos, devota do meu padrinho Cícero Romão Batista. Muito obrigado.